espero que o som já tenha melhorado um pouco, o áudio. Vamos lá. Essa é a segunda revolta separatista, Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, ocorrido em 1798. Né? A primeira coisa que nós temos que observar nessa revolta é a questão dos motivos que levaram a ela. Né? Nós temos aí o contexto, né? O contexto está ligado diretamente não só a Salvador, apesar que vou começar pela ex-capital do Brasil, mas também por toda a Bahia. Tá? Vamos lá. A questão de Salvador é a seguinte. Salvador, praticamente no final do século XVIII, passou a viver uma tremenda de uma decadência. Por quê? Salvador era a capital do Brasil até 1763. Por causa da mineração, por causa do contrabando, as autoridades resolveram mudar isso e mudar para o Rio de Janeiro. Segundo consta, o Porto do Rio ele era mais fácil de ser fiscalizado do que o de Salvador. E aí as autoridades, pela importância do ouro em si, as autoridades resolveram também mudar a capital. Então, com isso, boa parte do dinheiro que a coroa enviava para Salvador, por ser capital, passou a ser enviada para o Rio. E Salvador deixou de receber investimentos. Por isso que Salvador entra em decadência. Falta de grana, empobrecimento da própria cidade. Né? Então, isso é uma questão que ficou. Nós temos um outro problema também. A região, praticamente há mais de 100 anos, que possuía uma série de engenhos, produção de açúcar, que dava muito lucro, né, aos senhores, aos proprietários de terra daquela região. Até que veio a concorrência do açúcar produzido pelos holandeses. Então, os engenhos, muitos foram vendidos, fechados, né, e a decadência de Salvador também chegou à economia, né, afetando aí os produtores de açúcar. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a produzir alimentos para o consumo interno, para a população. Alimentos baratos, simples, que eles vendiam para a população. Até que aconteceu que o açúcar, no final do século XVIII, voltou a ser valorizado na Europa. Com isso, muitos desses produtores de alimentos que produziam açúcar antes, eles abandonaram a produção desses alimentos, voltando para a cana-de-açúcar. Com isso acabou provocando o quê? Escassez de alimentos no comércio, falta de alimentos. Aqueles que eram vendidos, o preço triplicou. E não apenas a população simples foi afetada, como também pequenos e médios comerciantes que compravam desses proprietários de terra. Então, isso acabou provocando uma grande insatisfação dos baianos. Né? E, por fim, a velha reclamação, os altos impostos. Também nós vamos ter o descaso das autoridades. A coroa portuguesa ela não percebe os problemas que estavam ocorrendo na região de Salvador e de cidades próximas. Vamos entender agora, isso vai terminar como? Bom, vai terminar numa revolta, numa grande revolta, e numa revolta que vai ter uma curiosidade, tá? Diferente das demais revoltas separatistas que ocorreram no Brasil. Nós vamos ter dois grupos dos conjurados. Conjurado, entendam também como um traidor, traidor da coroa, né? Da coroa portuguesa. Na verdade, esse crime que eles estão cometendo é um crime que, na época, se chamava de lesa majestade. Você queria prejudicar o império colonial português. E, geralmente, as penas eram muito altas, como a pena de morte. Mas vamos voltar aos conjurados. Quem eram os conjurados? Na verdade, esse grupo rebelde ele era constituído de dois grupos.
um maior e um menor. O maior era composto por alfaiates, que aliás a maioria era de alfaiates, é por isso que essa revolta também é chamada de Revolta dos Alfaiates, ex-soldados, ex-escravos, pessoas simples, pessoas do povo. Eles compunham a maioria do movimento conjurado. Tá? Por outro lado, nós temos um grupo que era bem menor, no caso, a minoria, constituído por proprietários de terra, constituído por grandes comerciantes e alguns intelectuais. Então, esses dois grupos, socialmente falando bem diferentes, eles vão se unir em torno de uma causa. Que causa? A independência da Bahia. Queriam transformar a Bahia num país que se separasse do restante do Brasil. Ok? Tudo bem? Influências. Bom, o que se sabe pelo inquérito que foi aberto, entre os líderes que foram presos, né, após interrogatório, ficou claro que a independência dos Estados Unidos e as ideias iluministas fizeram a cabeça praticamente de quase todos. Tá? Dois outros fatos externos que surpreenderam a todos. A Revolução Francesa, porque as notícias já estavam chegando aqui ao Brasil do que estava ocorrendo na França e que estava chegando ao seu final. Tá? 1798, a Revolução Francesa termina no ano seguinte. Então, as notícias estavam chegando aqui e muitos passaram a gostar do que ouviram, do que estava ocorrendo na França. E as revoltas de escravos no Haiti. O Haiti era uma colônia francesa. Os escravos pegaram em armas para enfrentar os colonos franceses e expulsar. Nós sabemos como isso vai acabar, tá? Em 1804, o Haiti se torna independente. Mas nesse período aqui, ainda era um período de confronto, lá no Haiti. As notícias também chegavam aqui. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês para o que vai acontecer. O movimento mantinha suas reuniões, aquela coisa toda, até que os líderes do grupo da maioria, ligado às ideias mais populares, tá? Eles passaram a defender a abolição da escravidão. Eu vou até aproveitar, eu quero dar uma pausa nesse ponto, abolição da escravidão, para emendar logo no projeto político que vem a seguir, e depois eu vou voltar a esse que eu estou falando agora, vocês vão entender por quê. Projeto político dos conjurados. Eles queriam a independência da Bahia, eles queriam o regime republicano de modelo norte-americano, eles queriam o livre comércio, que era o que os iluministas defendiam, fim do sistema colonial, e aí eles também vão passar a defender a abolição da escravidão. E é esse ponto que vai fazer com que o movimento conjurado ele vai se fragmentar, ele vai rachar. Por quê? Porque o outro grupo, o grupo da minoria, dos proprietários de terra, aqueles que tinham uma formação melhor em grau de estudos, tal, esse grupo que dependia da mão de obra escrava não gostou do que ouviu. Eles não gostaram disso, eles não defendiam o fim da escravidão. E aí, dois motivos fizeram com que esse grupo se separasse. O primeiro, porque eles dependiam da mão de obra escrava. E segundo, eles começaram a ficar com medo de que aqui ocorresse uma revolta semelhante ao do Haiti. Tá? Se viesse a abolição da escravidão, os escravos poderiam se rebelar, tomar o poder, começando por Salvador, e isso poderia se espalhar por toda a Bahia. Então isso fez com que o grupo dos conjurados ele vai se fragmentar, porque os proprietários de terra, os grandes comerciantes e alguns intelectuais vão se separar dos demais. Mas mesmo assim, os conjurados, o movimento conjurado, ele continuou, mesmo com a saída
desses grupos sociais que eu acabei de citar aqui. E aí você vai ter o ponto final, que eu coloquei aqui, a ingenuidade dos rebeldes e o fracasso. Confiantes de que eles poderiam atrair mais gente para o movimento deles, eles prepararam vários panfletos e alguns dos membros dos conjurados começaram a entregar esses panfletos às pessoas nas ruas. Não demorou muito para que esses panfletos chegassem às mãos das autoridades, que passaram a investigar e decidiram: vamos entrar em ação. Começaram as prisões, começaram os interrogatórios, e aí o movimento conjurado veio à tona. E, consequentemente, a coroa portuguesa decretou a pena com a execução de vários líderes em praça pública. O único desse grupo, que talvez um dos poucos que tenha escapado, foi um médico jornalista, Cipriano Barata. Ele foi condenado à prisão, cumpriu pena, depois saiu. Ele vai se tornar famoso na história do Brasil, porque ele vai participar de várias grandes rebeliões. Tá? Ele teve sorte em não terminar em alguma delas, como o Frei Caneca, que daqui a pouco nós vamos comentar. Ok, pessoal? Eu chamo a atenção de vocês agora para uma coisa importante. Geralmente, esse slide aqui eu coloco muito para o pessoal que vai fazer o Enem. Não sei se tem alguém do segundo ano aí que está interessado em fazer agora como teste, mas é bom saber. É muito comum cobrar dos alunos comparações entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vejam bem, eu estou falando comparações. Comparações, pedir você para fazer uma comparação é pedir para que você faça uma observação. Você vai observar as duas revoltas, a mineira e a baiana. E aí eu quero que, a partir dessa comparação, eu quero que você comece a identificar as diferenças. Eu peço desculpas a vocês, é que nesse slide eu realmente não coloquei a palavra ou a expressão procure diferenças. Mas é sobre isso que eu quero falar. Observem bem: composição das revoltas, os projetos políticos e as influências externas. Se nós trabalharmos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, nós vamos encontrar diferenças para esses 3 pontos. Não fiquem preocupados que não vai cair numa questão pedindo. A Inconfidência Mineira aconteceu em que capitania? Pelo amor de Deus, né? Está no próprio nome. Então isso é uma bobagem. Agora, composição das revoltas. Dá para a gente fazer uma comparação legal. Tá? Do tipo, enquanto que na Conjuração Baiana a maioria era ligada ao povão, na Inconfidência Mineira você só tem Tiradentes como alguém ligado à população comum. Certo? Projeto político. Os projetos políticos também são diferentes. Por mais que ambos quisessem a independência de suas capitanias. Tá? Mas, por exemplo, no movimento baiano, eles ventilaram a possibilidade de acabar com a escravidão. No mineiro, eles nem tocavam nesse assunto. No mineiro, falavam em abrir universidades. No baiano, não. Então, dá para a gente começar a dizer, a afirmar, que os inconfidentes mineiros eles eram mais elitistas, enquanto que os conjurados baianos eles eram mais populares. Ok? Influências externas. Por mais que os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos e o iluminismo fizeram a cabeça de mineiros e baianos, a Conjuração Baiana ainda traz 2 elementos importantes. A Revolução Francesa e as rebeliões no Haiti. Que, aliás, essas rebeliões é que vão levar, é uma das razões para a retirada dos proprietários de terra, dos grandes comerciantes da Conjuração Baiana. Ok? Então, eu estou citando esses 3 pontos. Se nós formos analisar mais profundamente, certamente encontraremos mais. Mas isso é uma coisa muito comum que normalmente é cobrado dos alunos. Ok, gente? Vamos seguir. E
a gente encerra com a Revolução Pernambucana, tá? Tem algumas coisas importantes para falar antes sobre essa revolta, antes de nós falarmos os detalhes, né? Primeiro, olha o item A. Foi a única revolta separatista que ultrapassou a fase da conspiração. Prestem bem atenção. Fase da conspiração é quando você tem a organização da revolta. Quando você começa a dividir as funções. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tá? Então, os caras conspiram, fazendo reuniões e decidindo o papel de cada um no dia que eles entrarem em ação. Isso é conspiração. Observem que a mineira e a baiana só ficaram da fase da conspiração. Eles não tentaram tomar o poder. Eles foram descobertos antes. Já a Revolução Pernambucana, não. Eles tomam poder em Pernambuco, se eu não estou enganado, por 3 dias. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ela foi a única revolta separatista que ultrapassou a fase da conspiração, indo para a dominação, dominando Pernambuco. Ok? Tudo bem? Ela foi uma revolta anticolonial? Não. E é aí que eu chamo a atenção de vocês para um outro aspecto. Erradamente, eu analiso assim, erradamente, a Revolução Pernambucana não pode ser considerada uma revolução anticolonial, contra Portugal. Mas peraí, professor, eles não queriam a independência de Pernambuco? Calma, vocês vão entender por quê. Para que vocês possam entender esse questionamento, vocês têm que lembrar uma coisa importante. 1815, antes de 1817, o que aconteceu com o Brasil, hein? Alguém lembra? Ninguém lembra, né? Mas eu vou lembrar a vocês. 1815, Dom João VI havia decretado de que o Brasil se tornaria membro do Reino Unido, de Portugal e Algarves. Ou seja, em 1815, o Brasil tinha deixado de ser colônia, oficialmente. Ainda não tinha alcançado a independência, que nós sabemos que só viria em 1822. E por que isso, professor? Acontece que 1815 é a data da prisão de Napoleão. Ele é preso definitivamente. Os países que tinham sido invadidos por Napoleão, os países europeus, eles organizaram um grande congresso. E um dos pontos era convidar todos aqueles monarcas que tinham sido expulsos de suas nações por Napoleão. Um deles era Dom João VI. Dom João VI recebeu no Rio de Janeiro uma correspondência convidando-o a participar. Ele responde agradecendo, porém ele diz: estou muito ocupado aqui, não tenho como ir, tal. Mas eu posso fazer o seguinte: eu vou mandar 3 representantes meus para participar do Congresso. São políticos brasileiros. Quando o Congresso leu isso, respondeu da seguinte forma: não pode. Não podem ser brasileiros, porque o Brasil é uma colônia de Portugal. Eles não são portugueses. Aí, Dom João, quando ele leu isso, então a questão é essa, a questão é jurídica, então eu vou mudar a condição jurídica do Brasil. Então ele criou o Reino Unido, constituído de Brasil, Portugal e Algarves. Algarves foi a última região que os portugueses conquistaram das mãos dos mouros, muçulmanos. Com isso, a condição jurídica do Brasil mudou. Ele deixou de ser colônia. Ok? Aí, Dom João, ao fazer essa mudança em 1815, ele pôde mandar políticos brasileiros para participar do Congresso. Ok? Então, portanto, a Revolução Pernambucana ocorreu 2 anos depois. Então, o Brasil não era mais colônia. Tá legal, professor. Entendi, maravilhoso, sensacional. Então, se ela não é uma revolta anticolonial,
Se ela não é uma revolta separatista, por que o senhor incluiu aqui? Aí vem uma outra questão. Infelizmente, os autores dos livros didáticos insistem nesse erro. Eu fui na onda deles porque, se em casa vocês possam consultar algum site, pegar algum livro, vocês vão ver que a Revolução Pernambucana está lá classificada como uma revolta anticolonial, mesmo não sendo. Mesmo não sendo. Então, eu sou obrigado a ter que citar esse assunto, mas explicar a vocês, como eu expliquei. Certo? O que eles queriam? Eles queriam que Pernambuco e outras províncias que se uniram a Pernambuco se unissem e criassem um país, se separando do restante do Brasil. Não era uma revolta para nos libertar do controle de Portugal. Ok? Tudo bem? Então, o item A, o item B, já esclareci. Tá? Extensão geográfica da rebelião e os motivos dos rebeldes. O que os levaram a se rebelar? Bom, vocês têm aí do lado um desenho, uma gravura da bandeira de hoje, a bandeira de Pernambuco. Essa bandeira foi criada pelos rebeldes. Observe que essa bandeira tem 3 estrelas: Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Logo depois, o Ceará também passou a seguir essas 3 capitanias. Tá? Mas na época, quando essa bandeira foi criada, o Ceará não fazia parte. Ok? Beleza? Tá? Então, extensão geográfica, já expliquei. Motivos dos rebeldes. Quais os motivos que os levaram a se rebelar? Bom, primeiro, a carga tributária. Pernambuco era a capitania mais rentável do Brasil, tá? Que tinha mais grana. Seu porto tinha um fluxo de comércio muito grande. Só que toda essa riqueza começou a ir para o Rio de Janeiro. A partir do momento que Dom João se instalou aqui e ele criou toda uma estrutura estatal, ou seja, o governo de Portugal foi transplantado de lá para cá. Toda a estrutura estatal, com funcionários, repartições públicas, ministérios, tudo isso foi criado aqui. E ele precisava de grana para manter isso. Então ele começou o quê? A criar uma série de impostos, cobrando esses impostos das capitanias. Tá? Só que para os pernambucanos isso era muito duro. Por quê? Porque de mês em mês, uma grande soma de dinheiro partia de Pernambuco para o Rio, e essa grana ia direto para o governo imperial, aqui localizado. Só que, com isso, as autoridades pernambucanas, que dependiam do dinheiro para resolver uma série de problemas da população, acabava ficando sem recurso para isso. Então, isso acabou se tornando, vai ser um dos motivos para a insatisfação dos pernambucanos. Tá? Outra coisa, quando Dom João chegou aqui, uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir a economia do Brasil, a famosa abertura dos portos às nações amigas. Certo? Eu acredito que todo mundo vai lembrar disso. Ele abre os portos para os países amigos de Portugal, mas principalmente para o país que ajudou na fuga da família real, Portugal, para o Brasil. Eu me refiro à Inglaterra. Então, quando Dom João chegou aqui, horas depois, ele assinou uma carta régia autorizando a abertura dos portos. E aí, lógico, isso que ele fez a pedido dos ingleses. Porque vocês acham que a Inglaterra iria ajudar militarmente nessa fuga de graça? Não seria de graça. Então, ao chegar aqui, ele cumpre com uma parte desse acordo. Ele abre a economia para os produtos ingleses. Ok? Tudo bem? E isso é o que vai acontecer. Só que os produtos ingleses de melhor qualidade, com melhor preço, vão invadir o Brasil. Invadir literalmente. E vão se espalhar. E aí muitos portugueses, comerciantes portugueses que aqui viviam, ficaram insatisfeitos com isso.
porque não tinha como competir com os produtos ingleses. Então os comerciantes procuraram Dom João. Hoje, Dom João, você tem que fazer alguma coisa, pá. Que absurdo é esse? A Inglaterra está nos invadindo com uma série de produtos. Assim não dá. Nós estamos aqui há muito tempo, pagamos nossos impostos. Então a pressão foi tão grande, que Dom João falou, peraí, eu dou um jeito, eu vou resolver isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que tomar alguma medida para agradá-los. E aí Dom João entregou a eles o monopólio sobre o comércio de cabotagem. Professor, o que é cabotagem? Não sei o que é isso. Eu falei cabotagem, não é capotagem. Cabotagem, esse nome existe até hoje, é o comércio interno. É o comércio, hoje seria o comércio entre os estados. Então, esses comerciantes receberam monopólio sobre esse comércio. A partir dele, somente os portugueses podiam vender produtos de capitania para capitania. Ok? Então, Dom João, para agradá-los, fez isso em 1808. E aí, isso acabou provocando outros problemas. Um deles, quando alguém tem um monopólio sobre alguma coisa, passa a abusar desse poder. No caso dos portugueses, tinham um monopólio sobre venda de produtos que eles tinham. Eles começaram a aumentar os preços. Eles começaram a vender produtos de má qualidade, mas cobrando o mesmo preço que os produtos melhores. E isso vai acontecer em várias regiões do Brasil. E a bomba vai estourar justamente em Pernambuco. Por quê? Muitos comerciantes não vão aceitar que compravam dos portugueses, não vão mais aceitar aquela situação. Eles queriam que acabasse com esse monopólio. Ok? Último ponto, último motivo que os levaram a se rebelar. Quando Dom João chegou aqui, ele veio com uma leva de portugueses. Ele passou a nomear esses portugueses para vários cargos importantes. No exército, nas repartições públicas, nos ministérios, tá? Pernambuco, então, vai ter vários portugueses dentro do governo de Pernambuco. Então, o cara ele não precisava ser inteligente ou capaz, ele precisava ser português. Então, a nacionalidade era o critério utilizado para arranjar emprego no governo. Esse também vai ser um outro motivo para a rebelião deles. Ok, pessoal? Tá? Saindo dos motivos, projeto político, o que eles queriam? Além da independência de Pernambuco, tá? São vários pontos do projeto que eles possuíam, além da independência, tá? Eles queriam a instalação do regime republicano de modelo norte-americano. Eles vão defender a liberdade de imprensa e liberdade de credo. O que é isso, professor? Liberdade de imprensa é ter uma imprensa livre, uma imprensa que não vai sofrer com censura. Liberdade de credo. Qualquer um podia ter qualquer religião. Até mesmo não ter religião, ser ateu. Ok? Outro ponto do projeto político deles. O Estado, o novo Estado, a estrutura de poder que seria criada para mandar no novo país, teria a divisão em 3 poderes. Ou seja, o Estado sofreria aquele critério dos iluministas, né? Legislativo, executivo e judiciário. Outro ponto do projeto deles, aumento do soldo dos soldados. Ou seja, soldo é o quê? Salário. Ok? E o livre comércio. O que se sabe, eu nem coloquei aqui, na parte que eu falo da extensão geográfica da rebelião, eu citei para vocês as capitanias que deram apoio a eles, que se uniram a eles. Alguns representantes dos rebeldes chegaram até a irem a alguns países, como, por exemplo, um chegou a ir aos Estados Unidos, levando $800 mil para comprar
armas, contratar soldados e pedir um convite ou uma ajuda militar ao governo americano. O governo americano, ele disse que não poderia fazer isso. Na verdade, ele não queria se indispor com Portugal. Ok? E uma outra questão que também nós vamos ter nessa revolta é que o consulado dos Estados Unidos, que tinha sido aberto 2 anos antes, portanto, em 1815, em Recife, ele deu apoio aos rebeldes. Tá? Ele apoiou os rebeldes nessa causa. Ok, pessoal? Influências. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês as duas principais, independência dos Estados Unidos e também o iluminismo. Bom, e aí o que vai acontecer? As notícias chegam ao Rio, Dom João VI fica alarmado com a notícia. O que ele faz? Ele se organiza militarmente, por terra e por mar. Ou seja, ele usa navios de guerra para cercar a parte do litoral de Pernambuco e manda tropas invadirem por terra Pernambuco. E essas tropas serão elas que vão enfrentar os rebeldes, derrotando-os. O resultado final, nós sabemos, infelizmente, muito bem, que vai ser a prisão dos líderes e a sua execução, como as demais revoltas. Eu coloquei aqui para vocês uma curiosidade, alguns desses líderes que foram executados. Padre João Ribeiro, que na verdade o padre ele não é executado, ele comete suicídio, mas olha só o que acontece com o corpo dele. Tá? É só a gente ver aqui o que acontece com o corpo dele. Domingos José Martins e Frei Caneca. No caso do Frei Caneca, uma curiosidade. Ele participa, é preso, condenado a 4 anos, tá, de cadeia que ele cumpre. Depois ele é posto em liberdade. No primeiro reinado, ele vai participar na Confederação, do Equador, 1824. É aí que ele é condenado à morte. E o que conta a lenda, que no dia da execução, quando o Carrasco vê que era um padre, na verdade ele seria enforcado. O Carrasco desiste. Não, eu não quero executar um religioso. Eu me recuso. É aí que uma autoridade decide. Então ele vai ser fuzilado. E ele acaba sendo fuzilado. Tá bom, gente? Tá? Estou terminando por aqui. Vou encerrar. Obrigado pela atenção. Até logo.